Boa noite, muito prazer em recebê-los aqui novamente. Estou vendo que a Thalita está aqui, a Júlia, muito bem-vindos. Estamos aqui sintonizados com o plano espiritual para realizarmos mais essa meditação focada no uso da descoberta ou redescoberta da nossa energia, para que possamos prestar um serviço ao mundo, irradiando a nossa energia, amplificando aquilo que recebemos do céu. Obrigado, Thalita. Boa noite para você também. Paulo, muito bem-vindo. Daqui a pouco nós iniciamos a nossa meditação. Bem-vindo, Charles, Wendler. Hoje é um belo dia para meditarmos, né? Dia da consciência negra. Por que consciência negra? Em primeiro lugar, por que consciência, né? Sem consciência, nós não existimos. Alves entrou. Quer participar do vídeo? Doutor Renato, muito bem-vindo. Mais alguns instantes e começamos a nossa meditação. Amanda, doutora Amanda, muito bem-vinda. Mais 2 minutos e nós começamos. Senhor, vamos já nos conectando com as energias superiores, lembrando que Kabbalah é receber, é nos habilitarmos para receber a luz divina. Vamos começar. Respiramos o alento do Cristo e da nova era. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era do ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra.
recebemos o alento do Cristo e da era da liberdade, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, presente em nosso coração, pedimos permissão para realizarmos mais esse serviço espiritual nesta nossa querida casa virtual, no Instagram. Saudamos ao bem-amado mestre Melquisedeque, que é o nosso mestre que fornece a nossa assistência espiritual para este evento. Saudamos os mestres da grande fraternidade branca universal, mestre Eumória, mestre Lanto, mestre Fúcio, mestre Roveno, mestre Serapis Bey, mestre Larion, mestre Amada, mestre Jesus, instrutor do mundo, diretor espiritual do mundo, e amado mestre Saint Germain e seus complementos divinos. Saudamos aos 7 arcanjos e seus complementos divinos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Saudamos todos os demais mestres que estamos assistindo no dia de hoje, nossos mentores, guias espirituais, anjos de guarda, especialmente o mestre Javier. Saudamos, enfim, a todos os seres que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. Rogamos agora o bem-amado mestre Arcanjo Miguel, pedindo que estabeleça um escudo de proteção à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, para que esse escudo azul invencível nos proteja de qualquer influência indevida que pudesse afetar o nosso trabalho. Da mesma forma, pedimos ao bem-amado mestre Saint Germain, pela Pórcia da Justiça da Oportunidade, Elohim Arturis e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Betista, e todos os seres divinos que trabalham no 7º raio, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Atue, fogo violeta, intensamente em nossos 7 corpos, no campo monádico da divina presença eu sou, santo ser crístico, no Manas, que é o nosso corpo causal, nosso mental superior, atuando agora em nossos 4 corpos inferiores, corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, penetrando em cada célula dos nossos corpos inferiores, libertando, purificando, ascensionando, trazendo a misericórdia e a perfeição divina para todos os nossos 4 corpos inferiores. Fogo violeta, ancore agora em nosso corpo físico e, a partir dele, irradiando para todo o nosso ambiente doméstico, onde nós estivermos, em espirais flamejantes de luz, envolvendo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, Brasília, envolvendo e transpassando tudo, purificando com a misericórdia divina. Fogo violeta da misericórdia divina, agora em espirais ainda mais intensas, flamejantes, atue no hemisfério sul do planeta Terra e no hemisfério norte, envolva o planeta Terra
na luz violeta da misericórdia e da liberdade, que todo o planeta, todos os habitantes de todos os reinos, vegetal, mineral, animal, humano, angélico, dédico, todos se irmanem numa frequência divina para que todos nós realizemos o grande propósito de harmonizar todos os reinos, tudo que Deus criou neste nosso universo. A violeta se expanda a partir da Lua, nossa querida Lua, em espirais flamejantes, indo até o nosso Sol, de Hélios e Vespa, pedindo permissão para que irradiemos ainda mais o fogo violeta para toda a nossa galáxia de Via Láctea, para as nossas galáxias vizinhas, especialmente Andrômeda, nossa irmã maior, Andrômeda, e envolvendo todo o cosmo, todo o universo. E na medida em que irradiamos esta luz violeta, chegamos até a ilha nuclear de luz, onde habita o Criador, e com absoluta reverência vamos entrando e percebendo o trono do Criador que está à nossa frente, e percebemos Melquisedeque, Jesus, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento também estão presentes nesse lugar magnífico, de onde irradiam todas as forças que regem o universo. Abaixamos a nossa cabeça e recebemos a bênção do nosso Pai, lembrando que se nós somos filhos do Pai, Deus, também somos deuses. E a nossa tarefa é cada vez mais incorporarmos a divindade que está em nós, da forma da nossa divina presença eu sou. O nosso santo ser crístico, que é o nosso corpo lúdico, e o nosso corpo causal. Fazemos uma reverência e vamos nos afastando da presença do nosso Pai. E, embora esteja sendo visto agora na ilha nuclear de luz, ele estará presente sempre, como sempre esteve, dentro do nosso coração. Vamos nos retirando, flutuando na luz de fogo violeta que nos trouxe até a casa do Pai. Percebemos que no espaço magnífico, onde trilhões de estrelas, de galáxias, planetas, existe uma humanidade distribuída nesta imensidão do universo. E todos somos parte do mesmo Logos, Criador do universo. Somos parte do Adam Kadmon, o homem universal. Somos fractais deste homem universal. E quando retornarmos ao nosso corpo físico, vamos perceber o quanto essa experiência cósmica nos trouxe em maior sintonia com o mundo espiritual, com a natureza, com a luz, com o Logos Cristo, com Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Vamos retornando para a nossa galáxia, para o nosso Sol, passando pela nossa querida Lua, retornando ao planeta Terra, nos dirigindo até os nossos corpos, sentindo o
quanto que a energia do fogo violeta e a energia dourada do Cristo de Melquisedeque estão nos envolvendo como se estivéssemos dentro de uma bolha intensamente dourada, o mais perto de nós, os nossos corpos, a luz intensa, o fogo intenso, fogo violeta da liberdade. Vamos respirando profundamente, 3 vezes, sentindo intensamente o fogo violeta que irá permanecer em todos os nossos 4 corpos inferiores, purificando, ascensionando o fogo da misericórdia. Lembrando que misericórdia é o que recebemos apesar do nosso pouco mérito. Mesmo que não mereçamos, a deusa Kuan Yin da misericórdia, Kanzeon Bosatsu, nos contempla com essa energia poderosa. Podemos invocá-la a qualquer momento, mesmo que a nossa pequenez, o nosso pouco mérito, justificasse esse pedido, ele nos é atendido prontamente, instantaneamente. Vamos agradecer aos seres divinos do 7º raio, especialmente bem amado Mestre Saint-Germain, que dirige a Era de Aquário nos próximos 2000 anos, deusa Pórcia, o 3º kármico, da justiça e da oportunidade, todos os anjos, arcanjos, mestres ascensionados em lindo 7º raio, pela permissão do uso do fogo violeta. Obrigado, 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 obrigado. Meus amigos, Sônia Maria, Dalmi, Adilson, muito bem-vindos a todos que estão aqui comigo hoje e com os mestres ascensionados que nos assistem. O tema de hoje, infelizmente, esse modelo de live não permite a interação mais intensa, então peço permissão e a paciência de vocês para fazer esta pequena preleção agora. O tema do nosso trabalho hoje é ligado à luz. Lembre que a luz é a construtora de tudo no universo. Lá em Gênesis temos o verbo, o Logos, dizendo: haja luz, fiat lux, e a luz se fez, e a partir da luz todas as coisas são feitas, foram feitas. E depois desse evento do Gênesis, estamos nós agora tendo que administrar essa luz que faz parte da nossa natureza. Como devemos fazer isso? Lembrando que nós somos dotados de livre-arbítrio. Significa que podemos usar a energia divina, a luz divina, para construir todas as nossas obras aqui neste mundo. Podemos usar a luz para viver, para produzir acontecimentos, até o nosso sucesso em todas as áreas da vida. O que acontece quando utilizamos mal a nossa energia? Vamos simbolicamente traduzir este uso da energia como a retirada de um ponto de luz de dentro de nossa cabeça, que é o armazém da luz, para que este ponto de luz seja a mente de uma criação nossa, que nós chamamos de elemental. Todas as vezes que criamos
um elemental, um personagem da nossa personalidade, nós utilizamos um ponto de luz. O grande problema é que a utilização desse ponto de luz é quase totalmente inconsciente. Quando nós fazemos algo de maneira inconsciente, depois não percebemos que as nossas criações, elas retornam para nós muito fortemente pela lei do retorno. Então, quando aplicamos mal a nossa energia, esse ponto de luz, num elemental, por exemplo, de vingança, esse elemental ele participa da nossa personalidade, no modo sombra da personalidade, do nosso ego, e começa a funcionar, começa a trabalhar para que essa nossa pretensão inconsciente de vingança possa operar cada vez de maneira mais intensa. No Bhagavad Gita, no livro indiano, na Bíblia indiana, temos, e no Mahabharata, aquele filme que retrata a histórica batalha, onde tem uma carruagem de guerra, tem Krishna, que é o nosso eu superior, tem Arjuna, que é o nosso eu consciente, e tem os cavalos. E Krishna, que está segurando as rédeas dos cavalos, diz para Arjuna que ele deve atirar a sua flecha e matar o inimigo. Que inimigo é este? Arjuna responde para Krishna: eu não posso matar meus inimigos, eles são meus parentes. Realmente, cada um daqueles inimigos que formavam uma legião foram criados pelo próprio Arjuna, de maneira muitas vezes inadvertida, inconsciente, porque se fossem elementais, criações do bem, estariam do lado do exército do bem, mas está lá do outro lado. O que significa essa orientação de Krishna para Arjuna para matar o inimigo? O que é matar? A Krishna esclareceu que, na verdade, nada morre, né? Trata-se de um ato de retirar o ponto de luz que está preso em cada uma das criações, das entidades criadas. Porque nós somos capazes de criar anjos e demônios. Os anjos ficam do nosso lado, os demônios ficam também fazendo o trabalho deles. E como todo demônio, ele tem a pretensão de evoluir também. Então, qual é a maneira que nós podemos fazer para recuperar esse ponto de luz que é fundamental para que a gente reconstitua o nosso quantum de luz que nós aplicamos de maneira muito errada em muitas vidas? Seria aproveitar as oportunidades da vida para dissolver o elemental que nós criamos. Um exemplo, por exemplo, a questão de alguns meses atrás, eu andando pela rua, atravessando, eu caí como se fosse um poste. Bati a cabeça no chão, a cara no chão, quebrei o nariz, quebrei um dente, e na hora que eu estava com a cara no chão, e desse meu tempo eu percebi que eu tinha sido empurrado por uma entidade invisível. Mas esse empurrão foi secundário. O que fez eu ter essa experiência foi o meu elemental, e na hora que eu estava deitado no chão, com a cara ensanguentada, eu disse: obrigado, Deus, porque neste momento eu estou recebendo de volta
o ponto de luz que eu apliquei nesse elemental que me fazia cair. Durante anos eu tive quedas parecidas, mas a partir daquele momento que eu recuperei o ponto de luz e que ele entrou novamente pela minha coluna vertebral e voltou ao depósito da glândula pineal, eu senti um prazer imenso. Mesmo com a cara vermelha de sangue, andando pela rua, eu estava feliz, porque é indescritível o prazer que sentimos quando temos um golpe aparentemente ruim e conseguimos retirar o ponto de luz, absorvendo o golpe. Isso fez com que a minha energia tivesse uma ampliação simplesmente fantástica. Então, este é um meio pelo qual podemos pagar o nosso karma, aceitando todas as situações em particular que vão aparecendo em nossas vidas. Qual é o meio? É absorver o golpe. Quando temos um dissabor, alguém nos agride, temos uma desilusão, uma frustração, qual é a primeira coisa a fazer? Absorver o golpe. Porque o golpe que não foi evitado com proatividade, com reflexão, como diria Buda, ele deve ser assumido, porque aquela energia é a oportunidade, aquela energia ruim contém a energia boa, que é esse ponto de luz. Se eu consigo suportar a energia ruim, eu consigo retirar magicamente o ponto de luz e devolver para a glândula pineal. Então vejam que este método de ter consciência de que tudo que nos acontece é a lei do retorno. Aquilo que nos acontece de bom, ele já contém em si uma validação da nossa criação positiva. Ficamos felizes com isso. Mas quando acontece alguma coisa ruim, é a suprema oportunidade de resgatar pontos de luz que estavam perdidos. Lembram que a nossa ascensão só é possível se nós resgatarmos os pontos de luz das nossas criações numa quantidade suficiente. Antes disso, nós não ascensionamos, continuamos na roda de Sansara, na roda das encarnações. Então, esta nossa vida aqui neste plano é para que tenhamos oportunidade de preventivamente retirar os pontos de luz através de reflexão, não é? Que, segundo Buda, o melhor Confúcio, ele diz que reflexão é o mais nobre dos meios de crescimento da sabedoria iluminadora. O segundo é a imitação. Se nós imitarmos quem faz o bem, quem consegue ter sucesso, nós também podemos mimetizar esse sucesso. Não fazendo essas duas coisas, nós entramos no sofrimento. Isto é, no fenômeno que pode ser um sofrimento e que, se nós absorvemos o golpe intensamente, o sofrimento, acolhendo o sofrimento, acolhendo aquela consequência, logo o sofrimento se dissipa e nós temos o ponto de luz criando uma energia, uma vitalidade nova para todo o nosso organismo. E, literalmente, podemos expandir a nossa vida na Terra, porque se trata de antecipar o que faríamos em encarnações posteriores, resgatando o mau uso da energia que fizemos. Como conseguir outro tipo de energia? E aí vem a fórmula clássica de Jesus, quando ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei.
Então, quando dois estão reunidos em nome do... Imagine um losango. O losango, no topo, tem o Logos, o doador da vida, Cristo, aquele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se nós, eu do lado direito e alguém do lado esquerdo, nesse losango, estivermos sintonizados em nome do Cristo, o que acontece? Na parte de baixo do losango acontece um milagre. Por que acontece um milagre? Porque duas polaridades, o positivo eu, o negativo, no sentido cabalístico, alguém, estamos atraindo, criando uma egrégora que atrai a luz do Logos. E embaixo estará o milagre. É exatamente o que aconteceu com a viúva endividada em Reis, né, do Velho Testamento, uma viúva de um grande profeta, de repente se viu em situação muito complicada, porque ela estava endividada e seus filhos corriam o risco de serem sequestrados pelos credores. E ela foi procurar, então, o Eliacha, o profeta, contou para ele o drama que ela estava vivendo, e ele, então, do lado direito do losango, e ela do lado esquerdo, unidos, atraíram a energia do Logos. Nessa conversa com a viúva endividada, o Eliacha perguntou o que ela tinha em casa, porque é fundamental, se ela precisava de recursos financeiros, ela precisava de algo que pudesse ser multiplicado para gerar os recursos financeiros que ela precisava. Ela disse que a única coisa que ela tinha era um pouco de azeite no frasquinho. Eliacha disse que quando ela descesse do morro, fosse até a casa dela, recolhesse todo tipo de recipiente que encontrasse, emprestasse de todo mundo, entrasse dentro de casa, fechasse todas as janelas, entrasse com os filhos, e depois o frasquinho de azeite fosse derramado, enchendo todos os recipientes. Aí está o tutorial do milagre. Dois reunidos em nome do Logos, no meio do losango, aquela quantidade pequena de azeite que iria ser multiplicada, e embaixo do losango, a multiplicação. Então, ela vendeu depois o azeite e conseguiu pagar todas as dívidas e se sustentar. Então, esse tutorial do milagre foi feito por Jesus em inúmeras oportunidades, até quando ressuscitou Lázaro. Tinha uma mulher ali que pediu para ele ressuscitar, então Jesus mais a mulher atraíram a energia do Cristo, e embaixo do losango tínhamos, então, Lázaro ressuscitado. Todos os milagres são feitos assim, duas polaridades, mesmo quando Jesus em Canaã recebeu a informação da mãe dele, dizendo: filho, não tem mais pão, não tem mais vinho, não tem peixe. E o que Jesus respondeu? Disse alguma coisa, mas falou assim: mulher. Ele não falou mamãe. Por que ele não falou mamãe? Ele falou mulher, porque senão a mãe dele estaria num nível acima dele. Não poderia haver uma horizontalidade casada em nome do Logos. A mãe dele já estaria aqui também. Então a mãe dele, como mulher, estava na horizontalidade. E os dois, em nome do Cristo, receberam uma energia. Lembra que Jesus, ele multiplicou os pães. Ele não criou pão do nada. Ele multiplicou peixes também. Ele pegou água e transformou em vinho. Porque isto tudo é milagre perfeitamente possível de ser realizado. Se vocês leram um livro chamado Limite Zero, do Joe Vitale,
A certa altura tem uma passagem em que o mestre do Ho Oponopono, já falecido, ele criou ele curou doentes de um manicômio inteiro, sem contato físico com nenhum dos doentes. Apenas fazendo o quê? Pegando a ficha médica de cada doente, então ele estava do lado direito do losango, o doente estava do lado esquerdo, e os dois reunidos em nome do Logos, atraiu a energia do Logos. E no meio do losango, o ponto de apoio era a recitação do Ho Oponopono, né? Sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu sou grato. E embaixo, simbolicamente, estaria o doente curado de doenças psiquiátricas irreversíveis, segundo a ciência da época. Curou cada um deles em particular. Quando foi perguntado como ele fez isso, ele dizia, o mestre do Ho Oponopono, que ele não poderia curar o doente que estava lá, ele poderia curar a doença que estava nele. Mas não explicou exatamente como a gente está falando, que é a união entre dois em nome do Logos. E lembro que essa egrégora formada, ela está no coração, porque aqui é o plano mental, aqui é o plano astral, o plano da egrégora, e a barriga é o plano físico. Então vejam que todos nós podemos realizar milagres com a energia divina. Os que fazem o reiki, por exemplo, aplicam o reiki, o que eles fazem? Eles entram numa egrégora, através do protocolo, recebem a luz da egrégora e retransmitem para o paciente. Né? Poderiam fazer muito mais que isto, que já é algo muito grande, muito importante. Né? Então vejam que lidar com a energia, a gestão da luz divina em nós, seja na forma de ideias, na forma de verbo, né? Na forma de sentimentos, emoções, sensações, é extremamente importante. Porque o mau uso vai nos prender à encarnação. O bom uso e o resgate dos pontos de luz podem nos libertar. Temos dentro de nós todos os instrumentos para nos libertarmos, conseguirmos que a luz divina nos salve. Lembramos que somos filhos dela. A luz divina é a nossa mãe, a nossa sócia silenciosa também. A partir dela podemos fazer tudo, como o mundo foi criado dessa forma também, né? Então, recapitulando, do que é feita a nossa perfeita luz? A nossa perfeita luz é feita da luz que nós temos e que usamos, e também da luz que temos, mas está presa dentro das nossas criações involutivas. Essas criações involutivas, pela lei do karma, de vez em quando, ou melhor, ciclicamente, aparecem na nossa frente. Se eu pego o infortúnio, o karma, o tikkun, na Kabbalah, já que eu não pude evitar, porque não refleti, eu tenho que absorver. Absorvendo, eu consigo retirar o ponto de luz e devolver para o depósito original. Lembro que a arte marcial japonesa ensina que o lutador ele deve usar a energia do adversário, né? No Aikido e outras modalidades, ao invés de se sucumbir frente a um ataque, ele dá a volta, captando a energia e fazendo uma resposta ao ataque. A luz que está dentro da gente é suficiente para fazer grandes coisas. Agora, coisas extraordinárias nós podemos atrair fazendo esse casamento com uma outra pessoa. Isso é muito importante porque tem grandes empresários
que construíram impérios empresariais e passam a vida sem ter consciência de que, muitas vezes, a sua esposa, a sua companheira, fez o outro lado do losango. E com base nesta união dos dois em nome do Cristo, veio a energia para construir o império. Depois que desencarnarem, esse homem ele vai perceber que ele não foi grato durante a vida porque não valorizou quem estava com ele neste triângulo mágico. Lembra que esse triângulo mágico ele é feito com outra pessoa, mas pode ser feito também com uma árvore, com um animal, com o seu carro, o seu relógio, o seu bastão Atlante, minha querida Leora. Toda vez que nós temos uma esposa cabalística, que pode ser até um sócio masculino, porque se trata de feminino, no sentido de que eu sou, e tudo que não é o eu sou, é não eu, é minha esposa cabalística. Então, vejam, a grande chave alquímica é você fazer alianças, não parcerias. Parcerias é a receita do fracasso, porque parceria é a união de dois pedaços, duas metades. Aliança é feita de dois inteiros, duas argolas. E nesse centro, nesse secante, está a vida comum dos dois. Então, os casamentos futuros vão ter esta arquitetura energética. Um inteiro casa com outro inteiro, cada um mantém a sua independência, e no centro é o centro da interindependência, da interação entre dois independentes. Vocês têm alguma dúvida que a mulher hoje está adquirindo cada vez mais o poder de comandar o mundo? Desconfio que a mulher vai fazer parte do comando matriarcal do mundo a partir de agora, né? O homem vai ter um trabalho muito grande em desenvolver o seu feminino interno, né? Porque ele estava muito ocupado caçando leões, desde a caça aos dinossauros, depois outro tipo de caça. Agora ele tem que desenvolver o androginato interno, desenvolvendo o seu feminino também, a sua receptividade. E a mulher está com ânimos fora da gaiola, né? Isso é muito recente, mas é muito visível. A mulher vai comandar o mundo agora. O centro de Shambhala está atenuando a força dirigida aos homens, e o centro intraterreno Mistritlan, aqui nos Andes peruanos, centro intraterreno, está mandando energia para as mulheres. Então, as mulheres irão comandar o mundo, não é? E o homem vai ceder espaço cada vez mais a elas. E vai ter que ceder espaço também a seu feminino interno. O que é a evolução? A evolução é a harmonização interna de todos os contrários. A harmonização astral, da energia masculina e feminina, e a harmonização também das qualidades positivas dos 7 planetas das causas secundárias. Este é o nosso objetivo. E por isso nós temos as experiências do mundo, muitas vezes traumáticas, porque com ela nós teremos a possibilidade de ascensionar e viver no mundo verdadeiramente do Cristo, que é o mundo dos mestres ascensionados, convivendo com os grandes mestres, Elmória, Saint-Germain, o querido Confúcio,
né? A Mãe Maria, Deusa Pórcia, Kuan Yin, eles são aqueles que nos esperam quando nós ascensionarmos. Seremos irmãos deles em um alto nível. E para isso precisamos dessa experiência no plano físico. A chave é como lidar com as energias, isto é, tudo que nos acontece é oportunidade de resgatar o ponto de luz. Todos nós criamos em vidas passadas e nesta vida o que chamamos de elementais, que podem ser anjos ou podem ser demônios. Se for anjos, tudo bem. Mas se for demônio, nós temos que retirar o ponto de luz. Eu fico agora à disposição de vocês, se quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Não sei como é que abre o diálogo aqui. Pode entrar com algum comentário. Confesso para vocês que ainda não aprendi a lidar totalmente com essa tecnologia do Instagram aqui. Mas não importa, porque o momento mágico acontece mesmo com a nossa imabilidade. A Ana Paula, querida Ana Paula Tongo, grande líder, ela pergunta aqui, como tiramos o ponto de luz? Esta é uma questão muito, muito importante. Quando é que nós tiramos o ponto de luz? Nós podemos fazer preventivamente ou a posteriori, e até em tempo real. E podemos fazer também depois. Podemos fazer antes, durante e depois de um acontecimento. O que seria fazer preventivamente? O Senhor Buda, ele disse que existem 4 nobres verdades. Quais são? A primeira, existe o sofrimento. A segunda, o sofrimento tem uma causa. Terceiro, a causa pode ser eliminada. Quarta nobre verdade, a maneira de eliminar a causa são os 8 corretos caminhos de Buda. Quais são eles? O primeiro, compreensão correta. Quem compreende corretamente sabe que tudo tem uma causa, nada é um efeito sem causa, tudo tem uma causa. Por exemplo, perguntei uma vez para um cliente, por que você está assim? Você está dizendo que você está mal, né? Por que você está mal? Ele disse, eu estou mal porque eu dormi mal. Aí eu perguntei, por que você dormiu mal? Eu dormi mal porque briguei com a minha mulher. Por que você brigou com a sua mulher? Perguntei. Porque eu frustrei ela com alguma coisa. Eu fui fazendo perguntas até o ponto em que nós voltamos no ponto onde ele não tinha caído. Por que nós caímos? Por que nós entramos quase no precipício de maneira muito direta? Porque nós temos que vibrar, nós temos que oscilar. Só que nós não podemos continuar oscilando sempre na mesma oitava. Você precisa perceber que existe uma necessidade de oscilar mais acima. Mais acima. Se você não sobe, você é obrigado a descer. Porque sinal de que você não tinha os pontos de luz suficientes para viver oitavas acima. E nesta queda, você tem o trauma, você tem uma frustração. E se você toma posse desse trauma, dessa frustração, automaticamente, por suportar aquela dor na barriga, você recupera o ponto de luz. Porque é como se você estivesse pegando uma azeitona e espremendo para tirar o azeite. Daí o azeite sobe. Isto é
um jeito prático de produzir iluminação, é suportar. Por que todos os apóstolos de Cristo morreram de maneira muito dolorosa? Por que todos os discípulos de Jesus, inclusive ele próprio, tiveram muito sofrimento? Porque o sofrimento é o portal da libertação. Do quê? Dos pontos de luz, do grande poder aplicado. E quando Jesus sofreu, ele recuperou os pontos de luz de todos nós, da época e de milhares de anos posteriormente. Sem a devolução do ponto de luz, você não é nada. Você continua sendo medíocre de sempre. Então, fazer preventivamente é entender essa tecnologia e começar a aplicar através da reflexão. Um jeito muito bom seria escrever um diário. E na hora de escrever um diário, escrever tudo o que estiver sentindo. Na medida em que você vai escrevendo as coisas ruins, você vai abarrando os pés do diabo no pé da mesa. Enquanto você falando as coisas boas, e é inevitável que a partir de um certo momento você comece a escrever coisas boas. Você está libertando as asas do anjo. Então vejam que é um momento cósmico extremamente importante quando você escreve um diário e tem a experiência ruim escrevendo, que depois se transmuta naturalmente em coisa boa. Então, preventivamente, a gente pode fazer muita coisa para recuperar os pontos de luz. Em tempo real, basta que a gente tenha, né, a prontidão para, quando acontecer alguma coisa ruim, em primeiro lugar, dizer obrigado, agora vou ter que lidar com esse desconforto, lidar com essa situação ruim, tomar posse dela, e tomando posse, eu recupero automaticamente o ponto de luz. O ponto de luz quer voltar, só que eu preciso desmagnetizar a entidade que está contendo aquele ponto de luz. O que é desmagnetizar? É usar a espada para cortar o fluxo de energia meu para aquela criatura. Porque um dia eu a criei, mas ela continua na forma de bolhas, né? Ela é contida dentro de bolha e ela produz novamente eventos para que eu tenha oportunidade ou de alimentá-la ou de dissolvê-la, desmagnetizá-la. Então, em tempo real, seria ter a prontidão de lidar com o desconforto, mesmo que pareça a quem está perto que você está sucumbindo à dor. Mas você não está sucumbindo à dor, você está suportando. O grau de suportabilidade desta dor, dessa frustração, vai ser o mecanismo que vai fazer retornar o ponto de luz. Agora, como fazer posteriormente? Vamos supor que eu perdi a oportunidade de recuperar o ponto de luz. Eu posso fazer uma coisa que na Cabala se chama techuvá. Techuvá é o retorno à pureza original. Isto é tão importante que faz parte de um dos capítulos da arte da imortalidade dos taoístas. Lembra que o taoísmo, ele diz que tem 4 fases para você adquirir a imortalidade. A primeira é cegar o corte. O que significa isso? Fazer com que as suas palavras, os seus pensamentos não tenham mais um efeito maléfico, cortante. E você só tenha pensamentos bons. Que a tua palavra seja boa, né? Que construa. Na medida em que você tenha uma palavra pura, você domina a natureza. Eu estava falando com um cliente hoje do Rio Grande do Sul, e eu olhei para ele e falei para ele, você tem um verbo puro. Você pode pedir à natureza que ela te dê algo e ela te dá. E aí, em seguida, ele relatou. Eu estava indo com a minha mulher para Santa Catarina
para tirar fotos de um local maravilhoso, paradisíaco. Chegando lá, as nuvens, estava tudo nublado, não dava para tirar fotos. E ele, intuitivamente, diz: eu vou rezar para uma entidade, que agora não lembro qual é o nome que ele disse. Ele rezou e o céu se abriu, né? Aquela ambiente nublado, dissipou, veio o sol, tirou a foto e depois voltou a ser nublado. Isto, na história, principalmente do Velho Testamento, é muito comum. O poder do verbo, né? Está lá em Gênesis, o verbo diz para a luz: haja luz, et lux. E a partir da luz todas as coisas foram feitas, inclusive o ser humano, né? Então, quando eu faço o Teshuvá, eu volto ressignificando o passado, fazendo uma releitura do passado, colocando lá aquilo que eu não tinha quando eu tive o evento. O que acontece? Eu saio do livro da morte, do livro do karma, e entro no livro da vida, isto é, eu vou aumentando meu mérito para ir direto para o céu, ao invés de ir para o astral, que é um céu temporário, porque depois eu vou ter que voltar para cá. Então, eu preciso construir a minha ida ao céu verdadeiro. Como é que eu faço isso? Adquirindo mérito. E eu posso adquirir esse mérito hoje, amanhã ou ontem, retroativamente. A neurolinguística chama isso de ressignificação. Aqueles que fazem regressão chamam de regressão. Mas qualquer um pode fazer o Teshuvá. Pode refilmar o seu passado e, ao fazê-lo, está recuperando o ponto de luz que ficou preso naquela situação ruim. Então, existem certamente outras formas que eu não consegui lembrar aqui para recuperar os pontos de luz. Veja, a nossa aventura humana tem a ver com recuperar pontos de luz e aplicar bem pontos de luz. Para isso, nós precisamos de potência e de memória. Porque se não tiver memória, simplesmente a vida não aconteceu por falta de memória, né? Lembre que toda situação do passado, onde nós nos sentimos mal, sentimos raiva de alguém, porque alguém foi injusto com a gente, o que significa isto? Não existe eu com raiva de alguém, existe eu com raiva de mim por não ter sabido, não ter tido a potência de lidar com aquela pessoa que aparentemente me fez o mal. Agora, como é que eu resolvo isso? Eu posso voltar lá para o passado e consertar a situação. Uma vez eu atendi um adolescente que era muito pequenininho, muito baixinho. Ele estava tomando o hormônio do crescimento. Eu disse para ele que no passado dele, que era muito recente, já que ele era adolescente, ele tinha tido pelo menos 2 eventos que aniquilaram o sistema de produção do hormônio do crescimento nele. Aí ele me relatou que anos antes ele tinha em luta com o professor de karatê, o professor derrubou ele e quebrou um dente no paralelepípedo. E ainda ele lembrava do barulho que fez ele quebrar o dente no paralelepípedo. E uma outra situação, quando uma professora humilhou ele publicamente. Daí eu disse para ele o seguinte, que se ele voltasse ao passado e fosse potente, ele iria crescer, naturalmente. Aí o que fizemos? Voltamos até o passado, numa reunião no Hotel Renaissance, e ele respondeu ao ataque do professor, derrubou o professor, porque já que era o filme dele, ele podia fazer o que ele quisesse. Derrubou e depois foi tomar uma Coca-Cola com o professor, abraçado. E a professora pediu para ela
se ajoelhar na frente dele e pedir perdão por ter humilhado ele injustamente, publicamente. Ela fez isso. Aí voltamos, ele cresceu 5 centímetros. Claro que pode ter sido também pelo hormônio do crescimento, mas o hormônio de crescimento na versão anterior seria excretado pela urina dele, ele não ia crescer coisa nenhuma. Então, a luz aproveitou o hormônio, certamente, e fez ele crescer 5 centímetros. Numa altura que ele falou, eu não quero crescer mais, quero esta altura. Poderia crescer mais. Então vejam que tudo é potência, memória, energia. E energia é a terceira coisa. Lembra que Tesla falou? No universo, tudo é uma questão de frequência, vibração, energia, né? O pobre vibra, está na frequência do pobre, vibrando como pobre e tendo energia suficiente para ser pobre. Se ele quiser ficar rico, ele tem que criar um elemental do rico. Para ser rico não precisa ter dinheiro, é preciso ser rico, precisa ter o anjo rico. Esse anjo, então, é capaz de receber a energia do Logos, né, que é uma energia abundante, ilimitada, que pode ser utilizada para qualquer coisa. Jesus não limitou o uso que podemos fazer da energia divina. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede para uma montanha mudar de lugar, ela muda. E nada lhe parecerá impossível. Agora, por que ele falou em semente de mostarda? Para ficar claro que o que vai resultar dessa semente é uma mostardeira, não é uma laranjeira. Qual é o problema do ser humano? Muitas vezes ele planta laranja e quer colher manga. No meio do caminho ele esquece que plantou laranja. E aí ele quer colher manga. É possível mudar a semente, mas não é possível fazer uma semente de laranja produzir outra coisa que não uma laranjeira e laranja também. Então veja, isto é uma tecnologia cabalística para nós nos libertarmos urgentemente de todas as nossas limitações. Ok? Não sei se eu consegui responder a pergunta que me foi feita. Eu acho que me estendi bastante, né? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Veja que como transformar um salário mínimo em 10 mil reais? Veja, por que não 10 milhões de reais? Por que não 10 milhões de dólares, né? Por que não 10 bilhões de dólares? Quem é capaz de fazer essa multiplicação tem um talento que deve ser utilizado para ganhar mais e poder ajudar mais o mundo, né? Eu até brinco, se alguém consegue 100 mil reais, que consiga 1 bilhão e me dê 999 milhões, né? Fica com o milhão que quiser. Então, o talento deve ser aplicado. Muita gente acha que eu não quero ganhar 1 bilhão porque eu não preciso de 1 bilhão. Realmente, ninguém precisa de 1 bilhão para viver. Talvez nem de 1 milhão, né? Mas o mundo precisa de dinheiro para aplacar a fome, dar educação, saúde, etc. Né? Agora, vamos, então, responder como transformar um salário mínimo em 10 mil reais. Então, quem não tem 10 mil reais, ele tem um sistema que defende ele de ter 10 mil reais. Ele tem, segundo a Cabala, 7 dragões que impedem ele de ter 10 mil reais. Então não adianta, se derem 10 mil reais para ele, 10 mil reais para ele, ele vai perder, como ele perde o salário mínimo. Por quê? Porque ele não tem todo o sistema aparelhado para produzir 10 mil reais, 1 milhão, seja lá o que for.
Veja, quem ganha menos ou ganha um salário mínimo tem um elemental que automatizou o ganho dele de um salário mínimo por mês. Então, está tendo um sucesso, retumbante sucesso de ganhar um salário mínimo, porque tem um elemental, uma entidade que produz um salário mínimo. Agora, para conseguir 10 mil reais, é preciso ter uma entidade que tenha 10 mil reais. Vamos esclarecer um pouquinho isso. Qual é a diferença entre automatismo e automatização? Automatismo é quando você age de maneira meio adormecida, sem consciência. Então você é escravo, né? Qual é o problema dos hábitos, daquilo que podemos chamar de vícios, né? Porque quem entra em realizar o vício naquele momento perde totalmente a consciência de que o que está fazendo é prejudicial. Então ele está num automatismo satânico. Existem forças demoníacas ajudando o automatismo a tornar a situação da pessoa cada vez mais terrível. Agora, se ele tem automatização, aí o que ele vai fazer? Ele vai naturalmente trabalhar no plano mental, no plano astral, no plano físico, automaticamente, para produzir resultados. Vou dar um exemplo, até de um querido amigo que está participando conosco da nossa meditação. Eu não vou citar o nome dele porque eu não pedi permissão. Mas há tempos atrás, 4 anos atrás, ele tinha sido demitido de uma empresa e não tinha um centavo no bolso. E eu perguntei para ele, então, o que você vai fazer? Eu vou ser um assessor de investimentos, como já tenho sido, em algum escritório pequeno. Eu disse para ele, mas por que você não se torna? Você tem já 23 anos de idade. Você pode ser um super empresário. E aí você vai se vingar do empregador, né? Porque tenho certeza que você vai logo concorrer com ele no mercado, né? Pode ser que você até supere ele em tudo, né? E ele disse, eu topo. Eu falei, então tá bom. Mas isso vai demorar uns 5, 10 anos para eu virar um super empresário? Eu falei, não. Isso é instantâneo. Não dura nem um segundo. Se você decidir agora a ser o super empresário, nós trabalhamos o algoritmo para você se tornar super empresário. Ele falou, então, eu topo. Lembra que Jesus falou? É que você liga na terra, liga no céu. Ele ligou na terra, ligou no céu. Então, ele se comprometeu em ser super empresário. Agora, no plano astral, eu falei para ele, você tem 7 dragões que impedem que você seja esse super empresário. Mas são 7 dragões que, se você transmutar em 7 dragões a favor, você vai tornar-se super empresário, bilionário, muito rápido. Eu não falei bilionário, falei bilionário. E aí fomos descobrir os 7 dragões. Ele citou 7 medos. Medo de não ter salário e não poder pagar as contas, medo de não conseguir se dar bem com os sócios, que ele ia precisar ter sócio, medo de não conseguir formar uma equipe de assessores para atrair investidores, e outros medos. 7 medos. Nós mudamos esse ponto de vista, porque lembra que você resolve qualquer coisa se você mudar o ponto de vista, porque você é amarrado em ponto de vista. Então, ele tinha um ponto de vista errado de que não dava para ser super empresário, porque ele não ia ter salário, não ia ter renda, e supostamente o empresário não tem salário. E quando é que ele ia começar a ganhar? Aí, nesses 3 dedos, então eu falei para ele, que é o método tio Patinha, não sei se vocês conhecem, né? Que eu aperfeiçoei e coloquei nos 3 dedos, em vez de colocar no chão em 3 folhas de papel.
Declare, eu sou superempresário. Agora, nesse dedo médio, defenda o ponto de vista que isso não é possível, porque você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Vai tudo por água abaixo. Agora, consulta o pai. O pai diz que isso não é verdade, isso é obsoleto. Né? Você pode ganhar mais dinheiro até mais rapidamente do que o salário. Aí veio, nesse dedo aqui, ele declarou que cada vez que ele existia como empresário, ele ganhava mais dinheiro. O elemental, que achava que não era possível, disse sim, ele salvou o arquivo e fizemos isso com os outros 6 dragões. Não preciso dizer que em 3 anos e meio ele criou uma empresa que até pouco tempo valia 200 milhões de reais. Hoje deve estar em 500, 600 milhões de reais. Né? Então vejam que é preciso ter o elemental. Se você não tem a entidade que faça você automatizar a coisa que você quer, em termos de mentalidade, de campo astral, emocional, de campo físico, você tem que ter um dinheiro duto, tem que ter uma empresa, um negócio por onde possa circular o dinheiro. E, quarto lugar, você tem que multiplicar o dinheiro. Ele fez uma multiplicação dentro da própria empresa. Né? Reinvestiu os lucros e está com uma empresa maravilhosa. E cada vez mais maravilhosa. De maneira sem esforço, usando o Wunwei, né? O agir sem esforço. Hoje não é mais 99% de transpiração e 1% de inspiração. Agora é 99% de inspiração e 1% de transpiração. Ok? Espero, Souza, que tenha respondido a sua pergunta. Se puder me dar um feedback, eu agradeço. Pessoal, já passamos do nosso horário, estamos há mais de 1 hora aqui. Eu gostaria, se me permitir, de encerrar, tá bom? Vamos, então, agora com o momento de energia que nós recebemos nesse contato com o plano espiritual. Vamos tomar posse dessa energia. E lembra que devemos tomar posse da nossa grandeza e continuarmos humildes. Humildade sem grandeza não é simplório, não é simples. Simples é a grandeza, mais humildade. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da nova era. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era do ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário, da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai e Mãe, presente em nosso coração, nos agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia sagrado da consciência negra, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos. Agradecemos à grande fraternidade branca, aos mestres ascensionados Elohim e arcanjos e seus complementos divinos, ao bem-amado mestre Melquisedeque, que forneceu assistência espiritual para o nosso trabalho no dia de hoje. Agradecemos nossos mentores, guias espirituais, por nos terem protegido e amparado nesse trabalho espiritual. Agradeço a todos e até a próxima quarta-feira. Obrigado.